Olá, professor. Sou o Vinícius Batista e hoje queria abordar um pouquinho o conceito de controle de fluxo. Nesse caso, eu irei utilizar de uma simulação para explicar o conceito do controle de fluxo utilizando o método da janela deslizante. Inicialmente, gostaria de trazer aqui a motivação do porquê estudar esse controle de fluxo. Bom, basicamente, em uma transmissão de dados, a gente tem o nosso transmissor querendo enviar um pacote, um dado, para o receptor. Porém, tem alguns detalhes no meio dessa transmissão. Esses detalhes são que o transmissor ele pode transmitir o dado mais rápido do que o receptor pode receber em si. Então, aqui a gente vê o transmissor tentando transmitir 10 pacotes de dados de forma simultânea e o receptor podendo receber só 2 dados. O que vai acontecer com esses 8 pacotes que estão sendo excedentes, Eles irão perder, o receptor não vai conseguir receber, o transmissor entregou, vai ser perdido esses dados. E também esses pacotes, esses dados, eles podem ser perdidos no meio da transmissão. Pode acontecer alguma coisa no meio da transmissão e os pacotes simplesmente não chegaram ao receptor. E também, a cada entrega feita no receptor, o receptor ele precisa enviar a confirmação do recebimento. Dessa forma, tem o protocolo Stop and Wait, que basicamente exige que o meu transmissor, ao enviar o dado, ele pare e espera a resposta do meu receptor. Dessa forma, o transmissor ele só pode enviar outro dado, assim que o meu receptor confirma o recebimento do pacote. Aqui a gente tem um exemplo onde o transmissor está tentando aqui enviar o dado D0, o receptor recebeu esse dado e enviou a confirmação aqui, esse, representado aqui por AK1. Ao enviar essa confirmação, o transmissor pode enviar mais um dado, no caso aqui o D1. Bom, é nesse conceito que surge o método da janela deslizante. Vale ressaltar que a janela deslizante não é um protocolo em si, mas é um método que auxilia os protocolos justamente nesse conceito de controle de fluxo de dados. Bom, o que a janela deslizante implementa? Ora, se a gente já tem o conceito de enviar, esperar o recebimento, a confirmação do pacote, a gente tem uma perda muito grande de tempo, uma vez que o transmissor ele envia e fica esperando a resposta do receptor. Enquanto isso, o transmissor está parado. O transmissor podia estar tentando fazer mais transmissões, Porém, ele não pode. Ele está esperando ali a confirmação da entrega, do pacote. Então, o que a janela deslizante faz? Ela fica informando para o transmissor a ocupação do buffer do meu receptor, de tal forma que se o buffer do meu receptor estiver sobrecarregado, ele informa o meu transmissor que não deve ser feita, ele bloqueia a transmissão, não deve ser feita nenhuma outra entrega, porque o dado será perdido, uma vez que o receptor não consegue mais receber nada. E aí, quando é feita a entrega de um novo pacote, a confirmação de um pacote pelo receptor, libera um espaço nessa janela ali do buffer, sinalizando ao transmissor que pode ser enviado mais um pacote. Bom, aqui eu tentei explicar como a simulação será abordada, onde o transmissor ele consegue enviar aqui o dado 0, o dado 1, o dado 2, o receptor recebe todos esses dados. Ao enviar o dado 3, o buffer do receptor é cheio. Então, o receptor vai enviar aqui a mensagem de full para o transmissor, e enquanto o meu receptor não informar que todos os dados já foram recebidos por ele, o meu transmissor não fará uma nova tentativa de transmissão de dados. Aqui a gente percebe que quando o D3 foi enviado e ele não recebeu a confirmação de D3 após um período, deu timeout, que significa que o temporizador do meu pacote D3 já foi excedido. Então, o transmissor entende que ele tem que enviar novamente esse dado.
Então aqui, ao receber o AK3, né, que significa que todos os pacotes que antecedem o pacote 3 foram entregues, o meu transmissor realiza a tentativa de entregar o pacote D3. Aqui ele envia, faz a transmissão de D3, o receptor confirma, recebe, né, esse pacote e confirma que por meio do A4 o recebimento desse pacote. Bom, através disso, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor como funciona esse conceito da janela deslizante. E eu encontrei o simulador Jasper, que ele já tem a implementação pronta do protocolo de SWP5, né, que é o Slide Window Protocol. E essa é uma ferramenta, esse software, né, é uma ferramenta educacional que é desenvolvida justamente para o estudo de protocolos. Tem diversos outros protocolos que dá para ser simulados por essa ferramenta, mas eu escolhi ela justamente por já ter uma implementação pronta do protocolo que já utiliza do método da janela deslizante. Bom, agora antes de apresentar a simulação, eu gostaria de explicar um pouquinho, né, dos eventos que ocorrem nela. É válido ver aqui, visualizar, né, que na janela do simulador Jasper, a gente tem 5 colunas, onde mostra aqui o usuário A, o protocolo A, o mediador, protocolo B e o usuário B. E aqui os eventos mais importantes são o data rec, né, que é o requerimento de dados, que é feito pelo usuário a fim de transmitir um pacote para o usuário B. O DT é meio que o envio do pacote, o pacote sendo enviado, né, a gente consegue ver a transmissão ocorrendo. O AK, como visto anteriormente, é a confirmação enviada pelo receptor ao transmissor. Esse data IND é a indicação de que o dado foi entregue ao receptor. Não é a mesma confirmação, uma vez que esse data IND não é enviado ao transmissor, é só a indicação de que o dado foi entregue. Esse timeout é quando o temporizador expirou, ou seja, eu tentei transmitir um dado, porém passou um tempo X e eu não recebi a confirmação desse dado. O meu transmissor vai resetar o temporizador dele e vai tentar fazer uma nova transmissão de dados. Esse blockage ocorre quando o buffer do meu receptor superlotou de dados e não consegue receber mais nenhum outro dado. Então, ele informa ao meu transmissor que ele está com seu buffer lotado. O clear é justamente o processo do deslizamento da janela, que é quando o receptor, por meio do AK, né, faz a confirmação do recebimento de um pacote, deslizando a janela e permitindo assim a transmissão de um novo dado pelo transmissor. Então, quando na simulação aparecer clear, é justamente o deslizamento da janela, ou seja, é o buffer do meu receptor liberando espaço para um novo recebimento de dados, né? E o ignored é quando um pacote já foi recebido pelo receptor, porém a confirmação ainda não foi entregue ao meu transmissor. Então, meu transmissor, por essa razão, tentou transmitir de novo esse dado, porém, como o meu receptor já tinha esse dado coletado, ele simplesmente ignorou. Agora, irei realizar aqui a simulação. Olha só, aqui então eu tenho, como dito anteriormente, as 5 janelas. E ao dar o run aqui, a gente começa a ter a transmissão dos dados. Vou deixar aqui o protocolo SWP5 sendo executado por um instante para a gente analisar o que está ocorrendo de fato. Deixa ele rodar aqui por mais uns 10 segundinhos. Só até acontecer alguns eventos interessantes, que eu acho que já está de bom tamanho. Vamos analisar aqui o que foi feito, né? Ó, inicialmente o meu usuário A fez o requerimento do dado D0, do dado D1, porém, ao ser transmitido aqui, né, ao passar pelo protocolo A e chegar aqui no mediador para ser transmitido pelo usuário B,
esse dado foi simplesmente perdido no meio da transmissão. Aí o que aconteceu? O dado foi perdido, o temporizador, né, o usuário A não recebeu a confirmação, deu timeout, uma vez que o transmissor não recebeu a confirmação, e aí o protocolo A vai tentar enviar novamente esse dado D0. Bom, aconteceu a mesma coisa aqui com o D1, o dado foi perdido na transmissão, deu timeout, o protocolo A tentou enviar novamente o pacote D1. Olha, aqui, né, ao enviar novamente o pacote D0, chegou no protocolo B, o usuário B aqui recebeu o pacote 1, D0, o D1 aqui, acho que teve uma sobreposição de linhas, né, ele não mostrou aqui, mas ele também chegou, ó. E aí, o que ocorreu quando chegou aqui a indicação, né, do dado recebido, foi a devolução, né, a confirmação do recebimento aqui por meio do AK1. Ó. O AK1 foi enviado até chegar aqui. Porém, percebe-se que esse processo ele é lento. E é justamente esse o conceito, a vantagem da janela deslizante, porque enquanto esse processo lento está acontecendo, o meu transmissor continua mandando dados, uma vez que ele sabe a quantidade de dados que o meu receptor pode receber. A janela deslizante informa para o meu transmissor a quantidade de dados que ela pode enviar. Então aqui o dado foi recebido, enquanto isso foi feito o requerimento de um novo dado, que também foi perdido na transmissão, olha que coincidência, né? E ao mandar o dado 2, já foi bloqueado. O que significou esse bloqueado aqui? Significou que o meu usuário A ele não pode enviar mais nenhum dado ainda, porque o buffer do meu receptor está cheio, então a janela deslizante ela meio que bloqueia a transmissão de um novo dado. Bom, então aqui já chegou no protocolo A, né, o dado 0, dado 1, dado 2, todos para serem entregues ao protocolo B. Como aqui está bloqueado, né, a janela, o meu transmissor, por meio do protocolo A, vai tentar transmitir esses dados até receber a confirmação. Olha só, tentou novamente aqui o 0, o dado 1, o dado 2. Dessa vez, todos chegaram, né? O dado 0, o dado 1, o dado 2. Aqui o dado 0 já tinha chegado e ele reenviou aqui a resposta. Mas olha só, é tão demorado, né? Às vezes pode ser tão demorado essa confirmação, que enquanto meu dado 0 aqui já tinha chegado aqui, né? O meu transmissor tentou mandar de novo, dado 0, ele ainda não obteve uma resposta, deu timeout, ele tentou mandar de novo. Assim que ele recebeu esse AK1, que significa que todos os dados que antecedem 1, no caso só o dado 0, né, foi entregue, o que acontece com a janela? Dá o clear, a janela desliza, permitindo que o meu transmissor envie um novo dado. O transmissor enviou mais um novo dado, o que a janela faz? Bloqueia, não deixa mais enviar nenhum dado, visto que o buffer do meu receptor está cheio. Ele vai protocolar, manda mais um dado. Olha aqui, o dado D1 e o dado D2, todos foram entregues aqui, né? Olha só, esse ignorante, o que aconteceu? Chegou o dado D0 aqui, né? Porém, o dado D0 já tinha sido recebido. Então, o receptor vai simplesmente ignorar. Mesma coisa aqui, ó. Chegou novamente o dado D0, vou só ignorar. Chegou o dado D1, que já tinha chegado lá em cima, só ignora. Olha só, então aqui agora a gente tem o recebimento do dado 1 e do dado 2. Então, o que o meu receptor vai fazer? Ele vai mandar a confirmação aqui, né, AK3. Mas como assim? A outra confirmação que ele tinha enviado era AK1. Por que agora não foi AK2? Porque simplesmente ele recebeu mais 2 pacotes agora, né? Então, ele está meio que informando ao transmissor que todos os pacotes que antecedem o pacote 3 foram entregues. Ou seja, ele está falando assim, pode enviar mais um pacote, porque o pacote 0, o pacote 1 e o pacote 2 foram entregues. Aí quando ele manda aqui o AK3, dá o clear, libera aqui mais 2 espaços, porque chegou mais 2 pacotes, né? Foram confirmados mais 2 pacotes. Então minha janela desliza, eu consigo enviar mais 2 pacotes. Aqui tem a transmissão. Olha só, o primeiro deslizamento lá da janela, né, do clear aqui, ó, mandou o dado 3 demorou para ser transmitido, chegou aqui, recebeu e já foi, a confirmação foi bem rápida aqui, ó. Ao confirmar, deu clear, que vai permitir assim a enviada de um novo dado, e assim o sistema da janela deslizante vai funcionando de forma a não sobrecarregar o meu receptor e não haver as perdas de transmissão de pacote por meio da superlotação. E dessa forma, a janela deslizante mostra-se um método
bastante eficiente para fazer o controle de fluxo.